A Sara falou que somos ricos, né? E aí, quando ela falou isso, eu pensei aqui, somos realmente ricos. É só estar nessa casa, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que se considerar pessoas ricas. A grande maioria das pessoas não tem a oportunidade de estar numa casa dessa, de se permitir estar numa casa dessa, pensando sobre as coisas que a gente costuma pensar nessa casa. E que tanto nos ajudam a ter um pouco de equilíbrio nesse mundo tão conturbado que a gente vive, né? Eu sempre penso nessa casa aqui como um porto seguro mesmo. É interessante como toda semana me dá uma certa ansiedade quando vai se aproximando a segunda-feira para terça-feira, porque eu sei que aqui eu encontro um refrigério para a alma, sabe? Aqui eu encontro uma tranquilidade que eu preciso. Eu posso estar com muito problema, com muita dificuldade. Eu tenho, não pensem que eu não tenho. Tenho bastantes desafios pela frente e é nessa casa que eu encontro a renovação dessas energias, a renovação da esperança diante de um problema que às vezes parece que não tem solução, mas é interessante, eu não sei se acontece com vocês, eu espero que aconteça sinceramente, sair dessa casa e chegar em casa muito mais leve. Os problemas continuam, é verdade. Mas eu olho para os problemas com uma serenidade diferente, né? E a quarta-feira, como eu estou aqui de volta, que eu sou teimoso, então na quarta-feira acontece o mesmo processo. Volto para casa às terças, né, e às quartas eu volto também com essa sensação gostosa, dessa energia que eu capto aqui. Eu espero que vocês tenham isso também, porque é muito boa, é muito prazeroso, né? Renova nossas energias. Agora, só para saber, tem alguém que está vindo pela primeira vez em casa? Pode levantar a mão, que eu não vou fazer pergunta nenhuma. Fique tranquilo. Não, não vou expor ninguém. Tem alguém aqui que está na casa entre 1 e 5 anos, frequentando aqui as sessões? As faixas. De 5 a 10 anos? O resto eu não vou falar, não, para não denunciar. Tá? Mais de 10, tá bom, né? Mais de Então, 20. mais de 20, então, 30. Enfim, tá bom. Que bom que tem gente aí que está já nessa luta há bastante tempo, né? É muito bom. Não basta vir só uma vez, ou duas, ou três, ou tá, mas eu acho que o mais difícil não é nem vir numa primeira vez, é manter a frequência na casa. É tanto desafio lá fora que às vezes a gente olha para aqui para casa, principalmente quem não está há tanto tempo, olha para casa e não percebe o quanto pode ganhar vindo aqui, parando um pouquinho das suas atividades, do seu tempo, né? Às vezes do seu lazer para estar aqui. Não tem ideia. Eu espero que os que estão há mais de 10, sei que, tenham essa noção. Ou mesmo os que estão aqui há menos de 1 ano, tá bom? Então, hoje, para variar, eu trouxe o Ramesh. Para quem está mais de 10 sabe que é. E ele fala, tem um capítulo que eu já queria falar com vocês há um tempo, mas, enfim, vinham outras sugestões e aí eu falava de outra coisa. Velhos hábitos. E ele vai falar sobre as nossas dependências, os nossos vícios. E às vezes a gente, no olhar muito rápido, pensa assim: ah, eu não tenho vício nenhum, eu não tenho uma dependência, não, tal. Porque às vezes a gente associa isso a alguma coisa química, né? Alguma coisa. Mas a gente vai ver hoje que a dependência é muito mais abrangente. E a gente vai ficar surpreso conforme a gente for falando e for pensando na nossa vida, o quanto somos dependentes. O pior é isso, né? Feliz aquele que consegue ser livre, de fato, né? Olha o smartphone, que é o obsessor, para quem não sabe, o obsessor moderno tem um nome, smartphone. Ele é fogo. Ele fica me desafiando, esses. Eu acho que ele vai estar Ele vai mais na linha, né? Ele desafia. No dia que eu falo, ele toca. É impressionante. Vamos lá. Vou ler os trechos e vou comentar com vocês. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, que trata da cólera. Em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são
dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos ou de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. Então, isso é um ponto importante. Então, quando a gente cria na nossa vida, e a gente vai ver alguns motivos para a gente ir criando essa dependência. Eu diria, sem medo de errar, que praticamente todos nós aqui presentes temos alguma dependência. Acho difícil ter alguém, começar por mim, que não tenha algum tipo de dependência, no menor grau ou no maior grau, mas nós temos. Oi? O outro está soprando o celular. É verdade. Então, ninguém aqui Tá ali. está livre da dependência. Acho que todo mundo aqui está ligado, por exemplo, ao celular, como ele está falando. Muitos de nós aprendemos, olha que interessante, gente, a ser dependentes desde cedo. Olha que interessante. A gente é educado para isso, a ser dependente. E a gente não se dá conta disso, desde cedo. Dirigidos por adultos superprotetores, muitas vezes, que nos que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que se refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de independência. Então, vocês veem que a gente já começa desde pequenininho, muitas vezes, a ser catequizado a termos alguma dependência. Isso é sério, gente, porque aí eu já estou falando da gente como educador, tá? Não precisa ser pai ou mãe só, não. Educador. A gente, nós que somos, já temos mais idade, que nos relacionamos com as crianças, né? Com os jovens, nós podemos e provavelmente seremos participantes, coautores dessa dependência desses jovens no futuro, de serem adultos dependentes. E muitas vezes não percebemos isso através da nossa atitude. Às vezes, através de uma atitude repressora, às vezes, através de uma atitude onde nós sabemos o que é melhor sempre, muitas vezes, como donos da verdade. Isso é muito interessante, porque talvez hoje isso esteja mudando, mas para nós, né, de uma geração mais antiga, a tendência era sempre o quê? Os mais velhos terem razão, a gente não podia falar, né, porque era falta de respeito, a gente não podia se colocar muitas vezes. Criança tem que ficar calado, não pode falar quando adulto. Em muitas situações, isso até se colocava, tinha até um porquê de ser. Mas muitas vezes havia um exagero dessa ascendência, né, vamos dizer, dessa autoridade sobre as crianças. E isso, muitas vezes, fragilizava a formação dessa criança, do caráter dessa criança, de ela começar a não ter, desde novo, a oportunidade de desenvolver o quê? O raciocínio, o bom senso, deduzir as coisas, refletir sobre algo, discutir sobre algo de forma positiva para o seu crescimento. Hoje a gente já vê uma educação mais inclusiva, onde há uma oportunidade do jovem, da criança, ela poder interagir mais, ela se colocar. E dessa forma, ela ir criando uma certa autonomia, um certo desenvolvimento psíquico, emocional, que é fundamental para ele quando ele chegar na fase adulta. Outros trazem enraizadas experiências que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos. Muitas vezes, quantos de nós, né, no início da nossa juventude, nós tínhamos uma opção, uma escolha e não pudemos seguir. E aqui ele está falando né, de relações afetivas, de amigos, mas isso a gente pode pensar em profissão, em estudo, carreira.
Quantos de nós teve que seguir o que outros disseram para a gente que seria melhor? E nós nos desenvolvemos, entre aspas, de certa forma, frustrados, né? Porque nós tínhamos no nosso íntimo um direcionamento, uma vontade, um impulso para ir para determinada direção, mas nós fomos, entre aspas, também aconselhados a não seguir aquele caminho e a gente foi. Então a gente vive um pouco essa frustração e que traz uma insegurança muito grande dentro da gente. Porque a gente não seguiu a nossa bússola interior, a gente não seguiu um caminho natural do nosso espírito. Então, muitas vezes, isso gera uma insegurança muito grande. E essa insegurança, a gente vai ver lá na frente, vai criando situações onde nós vamos, através dessa insegurança, buscar alguma coisa que nos traga essa segurança perdida. E aí a gente vai encontrando as dependências, a gente vai encontrando situações, né, para nos dar essa falsa sensação de segurança. E a gente se prende a objetos, a pessoas, a substâncias, a situações. E aí a gente vai deixando de ser autêntico, a gente vai deixando de ser livre, nós vamos deixando de ser nós mesmos. Me perdi. Uhum. Negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Em nociva interferência, torna-os, mais tarde, indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a estabilidade emocional. E aqui Hamed nos chama a atenção, como espíritas que somos, como reencarnacionistas que somos, ele vai chamando a atenção que muito da raiz dessa nossa insegurança, que nos leva a vários tipos de dependência, não está só ligado à nossa formação nessa encarnação, mas traz alguma coisa de tendência de outras encarnações. Então, muitas vezes, essa insegurança nossa já vem sendo criada, estimulada em outras encarnações. Chega nessa encarnação e muitas vezes o ambiente que nos recebe fortalece essa nossa insegurança espiritual. Então, crescemos e nos tornamos adultos inseguros. E vamos lembrar que o mundo de hoje, ele já é um prato feito para criar adultos inseguros. Eu fico pensando muito nas gerações de agora, as mais novas, né, que estão sendo criadas nesse mundo. Que tipo de mensagem o mundo está passando para essas crianças, né? Que tipo de mensagem nós, adultos, estamos passando para essas crianças? Às vezes eu me pego, quando eu vejo lá meus enteados, as crianças e tal, e eu fico me olhando e percebendo, porque assim, às vezes eu me pego assim, assustado, medroso, com a sociedade, com medo de sair. Às vezes eu me pego, eu tenho que me controlar. Tal é a minha ansiedade e o medo, né? Se a gente acordar de manhã, ligar lá o jornal, já é um convite para sair seguro, não é, gente? Vamos combinar. Ou então não sai, né? Aí, se você já não tiver um compromisso, aí que não sai mesmo. Então a gente já pega, aí já sai com aquele medo. E eu fico, às vezes, me observando como é que eu falo com as crianças. Assim. Será que eu estou passando esse medo? Porque senão vão ser crianças extremamente seguras e medrosas, com medo de tudo. Então eu estou sempre me policiando, me observando, né? Para não passar a impressão para eles de medo, e sim de cuidado, que são coisas diferentes. Mas para a gente errar a mão, gente, no cuidado e no medo é fácil. No mundo de hoje é muito fácil. A gente se pegar tendo uma atitude de medo, né? De se fecha para o mundo, para as relações, desconfia de tudo e de todos. E, na verdade, isso não está sendo cuidado, está sendo medo, né? E aí isso é perigoso. Então a gente tem que estar sempre atento, nós adultos, o que a gente está fazendo na nossa relação com os mais jovens. Que tipo de sociedade eu estou criando? E lembre-se, gente, como reencarnacionista que somos, nós vamos voltar, tá? Esses jovenzinhos que estão aí, essas crianças que estão, esses bebês que estão nascendo agora,
é que vamos receber na próxima encarnação, talvez. Se não como pai, mãe, talvez como avô ou bisavô, não sei, depende do tempo que a gente ficar lá em cima, né? Ou lá embaixo, não sei, vai depender. Mas aí depende de cada escolha de cada um, né? De como nós vamos viver as nossas frustrações. Ou vai para cima ou vai para baixo. Tá certo? Mas a gente tem que entender que estar encarnado não é só nessa aqui, não. Ah, vou fazer a minha parte e estou bem. Né? Talvez tenha gente que fala, o Rubens está falando isso, mas eu estou bem, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo tudo bacana e tal, como se não fosse voltar. Vai voltar sim. Tem alguém aqui que acha que não vai voltar, gente? Só para saber. Zero, não vai, Zero? Poxa, prazer, é a primeira vez que eu vejo alguém que diz. Gente, a gente vai voltar muitas vezes. Muitas vezes. Nós vamos nos encontrar muitas vezes. Quem sabe aqui no Aliança, né? Numa próxima. Vocês aqui, eu aí. Ó, ia ser bom? Ia encontrar aqui, seria Seria maravilhoso. ótimo, né? Dependendo da condição que se encontra, seria ótimo. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares. Olha que maravilha. Então, um ambiente ótimo para criar dependências, frustrações e nos trazer insegurança danada, onde é? Lá fora na sociedade, não dentro de casa, gente. Só para complicar mais as coisas. Em ambientes familiares, mas ele diz também sociais desarmônicos também. Em ambientes sociais desarmônicos. Desta ou de outras encarnações. A gente ainda atrás das outras, hein, gente? Onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual. Porquanto os vícios ou dependências não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Vale ressaltar que nossa sociedade, a rigor, é extremamente, ele fala aqui, machista. Razão pela qual muitas mulheres foram educadas para aceitar comportamentos dependentes como sendo virtudes femininas, o que os leva a viver dentro de demarcações estreitas do que elas devem ou podem fazer. Graças a Deus isso está mudando, né? Graças a Deus. Mas não faz muito tempo que as mulheres, infelizmente, eram consideradas num nível abaixo. Não podiam nem votar nessa. Separar nem pensar, as desquitadas, era um horror, ninguém podia falar. Lembro da minha avó materna, que foi separada. Eu era muito pequeno, mas eu me lembrava que havia a boca miúda, todo mundo falando, eu sentia que tinha alguma coisa de errado. Eu era pequeno, não entendia tudo, mas já era disso. Não podia separar. Oh, meu Deus, está separada, que coisa horrível. Parecia que era uma coisa meio velada, coisa. Graças a Deus isso mudou. E nós, espíritas, não podemos nutrir esse tipo de sentimento, ainda que nós, homens aqui na plateia, sejamos machistas. E vamos carregar isso, hein, gente? Eu antigamente falava para mim mesmo, não sou machista, eu precisava dizer isso para mim, né? Isso é verdade. Não sou machista, não sou machista, mas logo a gente vai desenvolvendo e vai vendo o quanto é machista. Porque nós fomos criados machistas. Está aí uma boa reflexão para nós homens, hein? O autoconhecimento, da autoobservação e de trabalhar isso dentro de si para que isso não cresça, para que isso não seja exposto, mas que a gente trabalhe todos os dias para não sermos. E até porque somos espíritas e entendemos que isso é uma grande bobagem. Porque se hoje eu estou na figura masculina, nas outras encarnações eu posso ter sido mulher, na figura feminina. Então, essa questão da guerra dos sexos, que um é melhor do que o outro, isso cai por terra dentro do espiritismo. Porque, no fundo, todos nós somos espíritos imortais. Ora na masculinidade, ora na feminilidade, trabalhando as características próprias de cada um, de cada polo, e se desenvolvendo integralmente enquanto espírito. Então, nós que estamos aqui, homens na plateia, e que somos espíritas, temos que entender isso. Mas não é entender isso só assim, entendi, li, entendi. É se conscientizar disso. E aí passar a fazer essa atitude
contrária ao machismo através de atitudes, através de gestos, através de palavras, através do não fazer determinadas brincadeiras típicas dos homens com relação às mulheres. Porque muitas vezes a gente diz, eu não sou machista, mas a gente adora uma brincadeira machista, piadinha machista. E aí diz, eu não sou machista. Como muitas vezes a gente diz que não é racista, mas a gente vira e mexe, fala de forma racista, age de forma racista, se comporta de forma racista, desculpa, diante de alguém que seja negro. Então a gente precisa estar atento a isso, a essa formação que a gente teve e que é muito forte dentro da gente. E que é a causadora, geradora de vários desequilíbrios que a gente tem hoje na fase adulta, gente. E essas dependências que aqui ele está falando é resultado disso, dessas formações mal resolvidas que fomos criando dentro da gente. No fundo, a nossa consciência está latejando, está ali, ela está reclamando que não está bem, você não está bem no equilíbrio da harmonia com a justiça divina, com as leis divinas. E isso te leva a uma insatisfação íntima profunda. E é essa insatisfação que vai gerar em cada um de nós esse desequilíbrio que vai nos levar às dependências, que vai levar aos vícios, que são os entorpecentes que, entre aspas, de alguma forma, nos acalma ilusoriamente o espírito diante dessa nossa frustração interior. A gente precisa desses entorpecentes. E a entorpecente não necessariamente é uma droga lícita ou ilícita, mas o entorpecente, às vezes, é uma pessoa que está do nosso lado. É uma situação que a gente. Oi? Da sono. Da sono? Depende da pessoa. Entorpecente. São pessoas que são necessárias na nossa vida para que a gente, de alguma forma, não pense na nossa intimidade. Por que nós vamos buscar coisas que nos prendem? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente procura determinadas situações, pessoas ou substância, o que for, que nos prendem a elas? A gente sente uma necessidade constante, diária, de tê-la do nosso lado, na nossa convivência, para a gente poder manter a nossa sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar. Porque o bem-estar real a gente não tem. É como se essas situações ou pessoas fossem a nossa zona de conforto. Fazem com que a gente não pense muito o que está aqui dentro, que não está bom. Aquilo que nos causa medo, insegurança e a frustração interior. Então a gente se distrai com essas coisas que vão nos fazendo levar a vida. E isso é muito ruim, porque isso faz com que a gente tire a nossa capacidade de crescer mais, de evoluir e de nos aproximar do verdadeiro bem-estar e do prazer. A gente se afasta com isso, com essas dependências. Elas viram como muletas para a gente conseguir continuar a vida. A gente tem que continuar a vida. Então a gente vai nessa muleta que são essas dependências que a gente cria. Quantas pessoas muitas vezes, eu não posso ser feliz sem fulano, sem ciclano. E às vezes as pessoas falam isso como se estivesse falando algo maravilhoso, querendo dizer o valor daquela pessoa. Não. Quando você diz que não consegue viver sem aquela pessoa, você está mostrando um grau de dependência absurdo. Quando, na verdade, a pessoa que tem que estar com você 24 horas e que tem que te bastar, que tem que te trazer esse equilíbrio, que tem que fazer sentido para você, quem é? É você mesmo, em primeiro lugar. Você tem que se sentir bem consigo mesmo. Você tem que querer ficar com você 24 horas. Se você não quer, tem alguma coisa aí. Não dá para fugir de si mesmo, ou dá? Através das dependências a gente tenta. É aí que a gente cria as dependências. É um pouco de fuga de si mesmo. Como eu não estou conseguindo me resolver aqui dentro, tem alguma coisa que não está se encaixando, eu vou correr atrás externamente de algo que possa me calar fundo, que possa acalmar essa minha angústia interior que não se resolve. É falta de quê aí? De auto o quê?
Autoconhecimento. Esse olhar para si mesmo com mais cuidado, com mais atenção. E eu acho que uma das grandes coisas dessa casa é proporcionar isso, gente. É ajudar a gente a ter um lugar seguro que a gente pare, pense e olhe para a gente. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios da doutrina espírita como um todo. É dar condições e ferramentas para que a gente possa, com alguma segurança, dar aquela olhada para a gente. Não é fácil, é difícil, às vezes é triste, a gente chora, é angustiante, parece que não vai dar, mas a gente vai devagarinho e a gente vai se desenvolvendo e a gente vai criando autonomia que a gente precisa, a gente vai criando segurança que a gente precisa. E isso vai sendo libertador. Eu considero a doutrina espírita uma doutrina libertadora, porque ela não quer criar dependentes dela, como muitas religiões às vezes fazem, né? Captura as pessoas e as pessoas ficam dependentes daquilo, como se somente através da religião estariam salvas. O Espiritismo não quer isso, tá, gente? Ninguém pensa que vindo à aliança vai ser salvo. Chegou do lado de lá, não adianta falar em Frei José, que é o mentor da casa. Não adianta falar o nome dele. Chegar lá, a Sara chega lá para a espiritualidade. Gente, eu sou assim de Frei José. Amicíssima de Mestre Ariel, né? Bato papos assim longos com o Dr. Luca. Não adianta, isso não vai dar nenhum prestígio para ela lá em cima. Não vai melhorar em nada. Talvez até piore. Porque podem fazer a pergunta: e o que você fez com eles de bom? Aí ela vai ter que responder. Então talvez seja melhor não falar. Tá certo? Talvez seja melhor vocês falarem que conhece o Rubens, sou eu. Talvez seja melhor, alguém vão te cobrar menos. Às vezes é até bônus hora. Ah, viu com o Rubens? Bônus hora. Esse É. reforma aí. O vício do álcool, sexo, nicotina, jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduz os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções vício-dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante, porém o desconforto permanece imutável. Ou seja, essas dependências não resolvem o problema. Não resolvem. Dão a falsa sensação de que a gente conseguiu equalizar a vida e que agora vai ficar tudo bem. Não vai. Dependendo do que for essa dependência, ela vai gerando outras dependências, ela vai gerando muito mais transtorno à sua volta do que resolver o seu problema. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Então, ele sugere um olhar para si mesmo. Esse olhar com sinceridade, sem máscaras. E aí é natural, tá? A gente botar máscaras. É natural na vida. Aqui no Aliança, nós vestimos uma determinada máscara para viver em sociedade aqui no Aliança. A gente sai daqui, na rua, vai vestir outra. Muitas vezes a gente chega em casa, com um companheiro ou a companheira, vai vestir outra. Faz parte, né? Faz parte do show. A gente só não pode assumir essa máscara como a nossa realidade. Eu sou isso aqui. Não. Nós somos um conjunto realmente de máscaras que nós assumimos temporariamente, dependendo da situação. E isso não é patológico, isso não é doentio, nada disso. Isso é natural, é nosso. O que a gente não pode é pegar um personagem, vamos dizer, desse que a gente assume diante da sociedade, em um determinado contexto, e coloca ela sempre como
Eu vou dar um exemplo disso. Você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha tem um trabalho em que você é muito rígido, porque você tem uma liderança, o que seja, você é obrigado a ter uma firmeza. Então você está ali nessa postura de firmeza, de autoridade, né? E de uma coisa mais séria. E aí você está ali, você sai desse trabalho e vai para casa. Chegando em casa, você continua com essa máscara da autoridade. Então, com seus filhos, com a sua esposa, você continua sendo muito duro, muito rígido, desnecessariamente. Ou então, ao Percebem a contrário. máscara? Ou então, ao contrário, né? Ou ao contrário. Eu dei um exemplo desse para chamar a atenção, mas você pode em casa ser muito brincalhão, afetuoso e amoroso. Chega no trabalho onde você precisa de uma postura mais focada, talvez mais séria, mais atenta. Você chega lá, né? Brincando e relaxado demais, e aí o ambiente não comporta esse tipo de atitude. Então, as máscaras são justamente isso. É você se moldar de alguma forma à situação, ao ambiente, à necessidade que pede ali. Isso não é ser hipócrita, não, tá? Isso é você se adaptar à realidade, mas sabendo voltar depois ao seu natural. Que geralmente a gente tem uma postura mais natural junto à família, né? A gente se abre mais, a gente tira todas essas outras representações que a gente faz dentro da sociedade. Vou acabando, gente. Ele aqui dá um monte de situações para a gente poder tentar melhorar isso. Eu não vou falar todas, mas só algumas, assim, duas ou três no máximo. Então, algumas me chamaram a atenção. Combater a nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros. Já tentaram ser assim? Mesmo pagando o preço de nos desagradar. Estimular nossa habilidade de dizer não. Alguém tem dificuldade aqui de dizer não? Eu tenho. É horrível. Como cansa isso? Quem não consegue dizer não, como eu, sabe o quanto cansa, não cansa? Eu estou aprendendo a dizer não. Quantas vezes foram necessárias, desenvolvendo assim nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões dos grupos? Saber dizer não. E saber dizer não não tem que ser grosseiro, ríspido, nada disso. Nós podemos ser gentis, não é? Podemos ser tranquilos, delicados e tal, numa boa, educados. É um exercício isso, muito difícil. Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência simbióticas, para que possamos ser nós mesmos e deixemos os outros serem eles mesmos. Também é um desafio. Em muitas famílias, isso é muito complicado de se conseguir. Nós sermos mais autênticos, sermos mais livres, porque muitas vezes, dentro da própria família, dependendo da criação que a gente teve, nós também representamos muito. Nós temos que ser aquele engessado que a família deseja e tal. Então a gente cresce nesse ritmo. E aí isso gera muita pressão interna, muitas vezes frustrações, e isso vai levando a gente a administrar isso como criando dependências, refúgios para a gente poder lidar com isso. Eu espero que hoje a gente saia daqui um pouco mais alerta à nossa realidade, procurando perceber no nosso dia a dia aonde estão essas dependências. E às vezes as dependências são pequenas, não é nada absurdo, chame atenção, né? Porque quando chama atenção, até as pessoas te chamam atenção para o fato. Mas a gente muitas vezes tem dependências que não chamam a atenção das pessoas. É algo que fica muito mais aqui dentro e que a gente sofre com ela calado e as pessoas não percebem. Então vamos observar isso. Vamos olhar onde a gente está muito dependente, aquelas coisas que estão fazendo com que a gente precise muito delas para ser feliz, precisa muito de uma coisa ou de uma pessoa, ou de alguma situação para a gente estar tendo sentido na vida. Observem isso. E talvez seja a hora da gente começar a suavizar, porque às vezes a gente não consegue se largar disso, não. Foram anos de educação, foram anos de um contato social que gerou isso na gente. Então, né, não saiu do Aliança Divino Pastor, transformou a vida. Se fosse assim, era uma maravilha, né, Sara? Bastava ficar alguns anos na Aliança, ouvindo palestra e virava espírito puro. Não funciona assim.
Então a gente precisa de tempo. Então é se observar no primeiro momento. É olhar, chegar em casa, poxa, ele falou aquelas coisas. O que que eu estou me apegando no? Eu, quando li isso e fiquei pensando sobre isso, me vem tantas situações de pessoas que eu conheço que são apegadas a objetos. E aí tem aquela questão dos acumuladores, não tem? Que perdem completamente a noção. As pessoas não são nesse nível, né? Doentio. Mas como vai pegando as coisas e eu vou observando e já passou de um nível assim interessante, né, para você viver, mas a pessoa não nota. Mas aquilo cria, parece que aquilo dá uma segurança. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho sobre isso. E talvez se libertando devagarinho dessas coisas, nós passemos a sentir a vida mais leve, fazendo mais sentido, percebendo que talvez as coisas não precisem ser do jeito que a gente imagina que tem que ser, que talvez possa ser diferente, mas mesmo assim ainda vale a pena ser vivida. Mesmo assim, diferente, faz sentido. Mas a gente só consegue perceber isso se a gente estiver atento minimamente. A gente tem que estar olhando. Mas não é para o vizinho, não, é para a gente. Eu tenho que estar se olhando. Como é que eu estou hoje? Como é que eu reagi ao que a Sara falou para mim hoje? Como é que eu reagi à situação que eu vivi no trabalho, em casa, na casa espírita? Como é que eu estou reagindo ao que o Rubens está falando? Concordo, discordo, concordo em paz, concordo. Por que que eu estou concordando? Por que que eu estou discordando? Não tem certo e errado aqui, não. Aqui eu trago as reflexões. E cada um vai costurar a sua conclusão, o seu entendimento. Eu não sou dono da verdade. Proposta aqui, não só eu, mas acho que de todo mundo que vem aqui, não é trazer uma receita de bolo que vai dar certo e vocês vão sair daqui lindos e maravilhosos. Não é a proposta. Aqui é muito mais uma proposta de jogar uma informação, uma reflexão, para que vocês peguem isso e elaborem isso. E a partir daí, de alguma forma, ajude a vocês, na vida de vocês, no cotidiano, no dia a dia, melhorarem alguma coisa que seja. Eu sempre que venho falar e eu faço minhas preces, uma das coisas que eu peço é que eu consiga tocar o coração de alguém. O que é tocar o coração? É um despertamento, é até um incômodo, é um desassossego. É isso que a gente quer aqui. É criar um certo desconforto, assim, mexeu comigo. Ainda que você não saiba o que é, mas mexeu. E vai para casa. Essa interrogação pode fazer muito bem a gente ao longo da semana. Desejo a todos uma semana de muita paz, muita proteção da espiritualidade amiga nesse mundo tão conturbado e violento que a gente vive. Que a espiritualidade da casa, que sempre abraça e recebe vocês com tanto carinho, eu espero sinceramente que eles os acompanhem também às suas casas, que vocês possam voltar amparados e protegidos e que tenham uma semana iluminada. Da paz.